Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu tô aqui no meu modelito isolamento, né, aquele 50%, havaianas e meia, pra gente falar de uma coisa que a gente do direito adora. Não é honorários, não pensem isso, nós gostamos de princípio, de norma, de lei. Então, eu escolhi um julgado bem objetivo pra gente conversar hoje, mas eu acredito que a gente deve fazer um recordatório de alguns conceitos que nós já vimos em outros momentos do nosso curso. Então a gente tem que lembrar, primeira coisa, que um princípio ele é uma norma ordenadora. Então todas as ações, as leis, eles devem estar norteados por esses princípios. Né? E outra, um princípio nunca vai sobrepor a outro, não existe hierarquia, não existe uma pirâmide de Kelsen, por exemplo, que determine um princípio melhor ou maior ou em primeiro lugar em relação a outro. O que a gente tem que ter em mente? O princípio da ponderação. Ah, mas eu não me lembro que é o princípio da ponderação. Lembra sim, porque já estudou isso desde o primeiro dia do curso. Vocês lembram de Teoria Geral do Direito? A testemunha de Jeová e transfusão de sangue? Onde a gente tinha que ver qual era o direito que ia valer mais. O direito à vida, o direito à dignidade. A mesma coisa a gente consegue fazer uma analogia com os princípios. E por que isso é importante, esse princípio da ponderação? Porque o Constituinte, ele incluiu dentro da Constituição de 88 muitos princípios, muitos direitos com vistas ao Estado Democrático de Direito. Ao contrário do CTN, que é de 66. E mesmo em 2020 a gente ainda não fez essa releitura, né? Tá bem na mídia agora a reforma tributária do Estado e uma proposta de reforma tributária em âmbito nacional. Então, a gente tem que lembrar disso. Embora a gente já esteja em 2020, numa Constituição de 88, o nosso Código Tributário Nacional é de 66. Então, eu trouxe para a gente tratar aqui hoje um julgado que tem como principal norte o princípio da legalidade. Então, o que aconteceu? O município de Sapiranga cobrou do cidadão taxa de contribuição de melhoria. E o cidadão, não achando correta essa cobrança desse tributo, ele vai lá e ingressa com essa ação contra o município dizendo o quê? Olha, não houve nenhuma obra doente da administração pública que justifique essa cobrança. E nenhuma lei que me obrigue a pagar esse tributo. Uma lei municipal. Aí o município vai lá e diz, olha, não preciso fazer lei para cobrar a taxa de contribuição de melhoria, porque interpretando o Código Tributário Municipal, nos seus artigos 128 e 129, né, já consigo fazer essa cobrança. Não preciso de lei, já tem todos os elementos da obrigação tributária ali no Código Tributário Municipal. A sentença de primeiro grau foi a favor do autor, extinguindo, né, essa cobrança da taxa de contribuição de melhoria. Não contente, passei a mão aqui, não sou blogueira, não sei fazer essas coisas, mas vamos em frente. Aí, não contente com a decisão, óbvio, o município vai lá e ingressa no tribunal, recorre da sentença, faz um recurso de apelação contra essa decisão que julgou extinta, né, a execução fiscal por não pagamento da contribuição de melhoria. E o que o tribunal entende? O que embasou essa decisão do tribunal? Então, o tribunal nos diz, né? Que o tributo ele está vinculado a um fato gerador, e esse tributo em questão, a taxa de contribuição de melhoria, ele está ligado diretamente à valorização do imóvel decorrente de uma obra pública. Ora, se não houve obra pública, nos parece bem óbvio que não pode ter a cobrança da taxa de contribuição de melhoria. E ainda o tribunal, o relator, nos diz o quê? Com base no artigo 82 do CTN, no artigo 5º do decreto 195 de 67, né, a gente consegue perceber
que os elementos para essa cobrança do tributo não estavam contemplados nessa interpretação dos artigos 128 e 129 do Código Tributário Municipal. Então, o que o CTN vai nos dizer no artigo 82? A lei relativa à contribuição de melhoria obedecerá aos seguintes requisitos mínimos. Inciso 1º. Publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, determinação do fato de observação do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer elemento referidos nos incisos anteriores. 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. E aí o artigo 5º do Decreto 95 de 67 vai nos dizer: para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração pública competente deverá publicar o edital contendo, entre outros, os seguintes elementos: delimitação da área direta e indiretamente beneficiada e a relação dos imóveis nelas compreendidas, memorial descritivo do projeto, orçamento total ou parcial, determinação da parcela do custo da obra. Então, o julgado segue nos dizendo o quê? Que não basta a previsão genérica da instituição do tributo. Se realizada a obra, essa não for percebida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária. Onde é que está previsto o princípio da legalidade tributária? No artigo 150, inciso 1 da Constituição, que nos diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inclusive o relator grifou, né? A mesma orientação se extrai do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que vai nos dizer: somente a lei poderá estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção. Assim, a contribuição de melhoria como tributo, depende de lei específica, sendo insuficiente a legislação municipal que rege genericamente a contribuição. E daí ele vai lá, reitera o artigo 82 do CTN e reafirma a sentença de primeiro grau. Então, só para complementar o que a gente viu nesse julgado, que nos parece bem objetivo, dizendo: sem lei, não tem cobrança, não tem majoração de tributo. O direito, no nosso direito brasileiro, o princípio da legalidade deve ser entendido como uma relação de conformidade com a lei. É um sentido formal. O ato oriundo do órgão que detém a competência para legislar e revestido de uma forma estabelecida pelas leis. Ou seja, não posso poder executivo, criar na minha cabeça um tributo, aumentar, o que, claro, criaria uma insegurança jurídica, porque a gente tem que voltar daí lá para a Constituição, né? Se o tributo ele visa garantir o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais, eu tenho que proteger o contribuinte desses arbítrios de quem tem maior poder sobre essa cobrança, ou tem o único poder para a cobrança, que é a administração pública. E daí o Pontes de Miranda, ele vai nos dizer e nos estabelecer um nome para isso: legalitariedade, né? O que quer dizer? Que é o princípio da estrita legalidade da tributação, que é o que a gente viu no artigo 151. Não pode criar sem lei. Ah, mas aí vão ter as exceções, medidas provisórias, decreto-lei, e daí vocês podem se aprofundar. Mas a regra é essa, o princípio é esse. Então, e por que o Constituinte fez questão, né, de estabelecer isso, enquanto o nosso CTN ainda não foi revisto, né? Porque um comando genérico da administração pública não pode, né, criar essa insegurança, como a gente já falou. É preciso resguardar o contribuinte. Isso significa que a lei tributária deve protegê-lo, nos proteger a sociedade.
estabelecendo previamente o fato que, se quando ocorrido nos termos previstos em lei, dará surgimento à obrigação. Então, certamente, o princípio da tributação tributária conduz todos à certeza e à segurança de que a tributação só terá seu conteúdo especificado em lei em seu sentido formal e material, obstando interferências ocasionais e contingenciais, tanto da parte do administrador quanto da parte do juiz, do juízo. Ok? Então, eu vou deixar um link de um artigo para vocês que faz um resumo muito bom do princípio. Ele vai demonstrar ali como esse princípio da legalidade vem presente em outras constituições que já tivemos no Brasil. Espero que todos fiquem bem. Se puder, fiquem em casa. Se cuidem, estudem, porque vai dar tudo certo, independente do modelo presencial ou nosso modelo remoto. Tá bom? Qualquer dúvida, meu e-mail tá lá no Ava e no Moodle, por enquanto. Acho que só no Ava agora. Abraço, tchau!